Bom dia a todos. Hoje é 24 de abril de 2019. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Damas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, psicografia do Dr. Bezerra de Menezes. Eu tô aqui agora em direta no GE Francisco de Assis, que é a página do Facebook, e para surpresa de vocês, eu estou em companhia com uma das nossas florzinhas do GE Francisco de Assis, que é a nossa Andréia, bom dia! Ai, André, o som pega direitinho aqui, o microfone pega belezinha. Então, eu vou fazer estudo hoje com a Andréia e nós vamos pedir convidados para participar conosco de agora em diante, porque ficou interessante essa metodologia de trocar ideias com um amigo diretamente. Já que é uma direta, nós trocamos a direta. Tá certo assim? Então vamos lá. Outra coisa para esclarecer a vocês. Esse trabalho ele vem postado na página do GE Francisco de Assis e não na Propósito do Espiritismo, um motivo muito óbvio, porque lá é italiano e não teria sentido estar fazendo uma direta em português, tá? Então, é um estudo em português, nós somos de menos aqui, então fica mais, vamos dizer assim, mais íntimo, mais no jardim de casa. Vamos dizer assim que eu vou me sentir embaixo do abacateiro. Não é? Vamos me sentir embaixo do abacateiro. Então, nós vamos começar o nosso trabalho, como sempre, fazendo uma prece, para que nós possamos nos harmonizar com os bons espíritos e poder desenvolver o nosso trabalho o melhor possível. Vamos lá. Andréa, você é a convidada, você faz a prece. Eu tô com você na minha mão, ó. Vamos lá. Senhor nosso Pai, nosso Criador, agradecemos mais um dia de vida que o Senhor nos concede e a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, tantos amigos encarnados e desencarnados neste momento, para que a gente possa estudar um pouco mais das leis que coordenam a nossa vida com tanto amor, para que a gente possa entender mais sobre as nossas próprias vidas e assim agir de forma mais esclarecida e mais livre. Agradecemos, meu Pai, a oportunidade tão graciosa de estudar juntos em fraternidade. Que o Senhor possa nos iluminar neste momento para que a gente possa entender com profundidade e refletir sobre aquilo que mais precisamos. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, nós temos a nossa ajudante de tecnologia, viu, Andréa? Que é a Karine. Ela tá ali na direta e ela é a nossa Adeta Estampa. Adeta Estampa seria responsável. Então, Karine, você que tá aí, copia e cola esse link e coloca lá no GE Bate-Papo, que na verdade o nosso foco de trabalho é com o GE. Bota no GE Bate-Papo. Vamos ver de utilizar essa ferramenta assim, né, Dé? Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Então, vamos lá. Nós vamos voltar a ler o livro, como vocês sabem, a nossa metodologia, e vamos bater um papo sobre a questão do nosso personagem principal, que é Leonel. Dr. Bezerra nos está contando como é a personalidade dele, como ele era na infância, como ele foi na adolescência, a fase de quando o pai dele desencarnou, a fase agora da desencarnação da própria mãe, que ele se viu perdido, né, pela desencarnação da mãe, mas que ele se aprumou, vamos dizer assim, uma amiga arrumou um emprego para ele, e ele virou caixa de livros, né, nós já tínhamos falado semana passada. Então, nós vamos voltar na leitura e eu e André aqui vamos conversar sobre essa questão de Leonel e sobre essa revelação que o Dr. Bezerra está fazendo, vamos dizer assim, antecipadamente
sobre a personalidade dele e no que influenciou, né, nas suas ações mais em lá. Lembrando para vocês que vai estar pegando o fio, que vocês vão estar chegando pegando o fio da meada agora, o Leonel, esse personagem no qual nós estamos tratando, é um suicida. E ele se encontra, ele e uma filha, na própria casa. O espírito dele está no núcleo da casa, então existe uma vingança atrás disso tudo. E para você poder chegar no nosso raciocínio e entender que nós estamos falando de quando o Leonel estava encarnado e a maneira do qual irá socorrer Leonel como suicida dentro do seu próprio lar, que está influenciando todo o psiquismo da família, dos outros filhos, enfim. Tá bom, vamos lá. Então, semana passada a gente estava falando que ele era guarda-livros, você lembra? E eu fiquei na dúvida como seria hoje o nome de guarda-livros. Agora a gente vai entender porque chegou a explicação. Vamos lá. Vagara, porém, o cargo de tesoureiro caixa da fábrica em apreço. Então a gente errou a semana passada. O guarda-livros ainda não era tesoureiro. Ele depois começa como tesoureiro. Tá? Então, corrigindo, o guarda-livros era aquilo mesmo, como as meninas estavam falando, o contador, né? Então agora é que ele vai lidar diretamente com o dinheiro da empresa. Porque houvesse cativado a confiança dos diretores da mesma, com habilidade profissional de que dera sobejas provas, confiaram-lhe interinamente o cargo máximo da grande instituição comercial. Os primeiros meses deslizaram normalmente, mas de súbito Leonel entra a sonhar com grandes quantias em seu poder, oriundas do jogo. Você lembra, André, a semana passada nós falávamos que os espíritos iam fazendo aquela lavagem mental nele devagarzinho, através de sonhos, né? Dr. Bezerra até explica isso, que os espíritos em si, em algumas determinadas obsessões, eles criam mesmo visões para a pessoa vivenciar, sonhos como se fossem realísticos, como se fosse hoje, que no tempo dele não tinha como ele dá esse exemplo, como se fosse hoje um filme em 3 dimensões, né? Sim. É como convidar ele à noite para assistir o filme, né? E aquele filme é lá... Convida e leva para assistir. Aí coloca aquelas imagens que vai despertar mesmo, já as tendências que traz, né? No espírito. E coloca-o como personagem, que é um filme dele mesmo, né? Em ação. Sabe uma coisa que eu acho que é muito interessante? Que ele tem essa tendência, né, ao jogo, a utilizar o dinheiro dessa forma. Você vê que isso é uma tendência dele, porque ele não tem, por exemplo, não tinha tendência a ser violento com a mulher, por exemplo, né? Que ele nunca foi. Mas ele tinha tendência a usar o dinheiro dessa forma. E o cargo dele de trabalho era justamente uma oportunidade para ele usar suas habilidades e de mexer com o dinheiro para o bem. Ele foi colocado à prova. Ele poderia ter pego aquela ocasião e fazer tudo diferente. Ele teve essa ocasião, a prova de lidar com o dinheiro e executar no bem. Isso me lembra, Dea, uma passagem do Livro dos Espíritos, quando fala de fatalidade, né? O mal é premeditado, o mal não é premeditado, enfim. E pergunta assim, poxa, o espírito tem uma tendência X, e como é que coloca o cara para nascer no meio de má vida? Né? Para testar ele, né? Para poder ver se ele realmente aprendeu aquela lição tal de lidar com aquela situação. De algum modo, em alguns casos, é expiatório e provacional. Sim. Pro Leonel, ele tinha que ser testado na questão do dinheiro mesmo, para ver assim, deixa eu ver se você aprendeu mesmo. Vamos ver se você conseguiu aprender isso aí. E aí, testá-lo para isso, né? Isso. Tá bom, aí ele começa a sonhar com essas grandes quantias na mão dele, ele ganhando.
Porque o jogo, o que é que seduz o viciado de jogo? A menos pelo aquilo que eu conheço, que eu vejo falar. Ele não imagina que ele está perdendo dinheiro, ele imagina que ele vai ganhar dinheiro. Então ele acha que vai investir, que é um investimento. É igual aquele pessoal que usa a bolsa de valores. Só que é na sorte. Na verdade, a bolsa de valores também vai muito na sorte, né? Não exatamente como um jogo, mas também vai na sorte. Como é que vai ser o dia de amanhã para a bolsa? Você investe, compra as ações, enfim. Vocês aí que lidam com ações sabem mais do que eu. Mas pelo que eu aprendi em filme, é mais ou menos assim. E ele sonhava nisso, aquela quantidade de dinheiro para que ele jogasse e ganhasse o dobro, o triplo. Isso. E aí que tá a sedução. Aí ele pensava isso, ele pensava assim, eu vou tirar aqui essa quantidade aqui, mas é só por uma noite. Né? Aí quando eu voltar amanhã, eu já vou voltar com 3 vezes mais. Boto no lugar o dinheiro e fico com a parte que é minha, vamos dizer assim. Vamos lá. Os primeiros meses, Sente-se rico em pesadelos agradáveis e rodeado de prazeres. Nossa! Tais sonhos se distenderam em sugestões durante a vigília. Há um desejo ardente de ser rico, de viajar a conhecer a Europa, apossou-se dele, humilhando-o ante a modéstia em que via decorrer os próprios dias de existência. Nossa Senhora, isso me lembra casos conhecidos meus, reais, da pessoa aí devagarzinho sendo lavada, né, a mente. Não, eu quero ir para a Europa, passear e tal, e começar a fazer certas bobagens economicamente e sentir-se humilhado mesmo, porque a vida modesta adequada àquela encarnação. Muito doido isso, né? Você vê que essa sensação de humilhação, ela foi construída, né? Por ele mesmo, pelo próprio pensamento, né? Construída junto com a sugestão dos próprios espíritos, né? Que quem sabe como é que atuavam. Rapaz, você merece o melhor. Você é uma pessoa capaz, como é? Né? Você consegue. Que vida é essa que você está tendo? E ele começou a ter pesadelo agradável. Você percebe que Dr. Bezerra define como pesadelo aquilo que era bom? Achei muito interessante também. E não diz sonhos agradáveis. Não, esse negócio de direta fica meio indiscreto. Quando eu dar minhas risadas aqui, que vocês só ouviam minha voz, agora vocês vão ver minha expressão facial. Isso é o máximo de entrar na intimidade do outro. Lembra? Pois é, gente. Então ele começou a sentir-se humilhado. As sugestões dominaram seus pensamentos. E a antiga atração pelo jogo impele-o a voltar aos antros de vícios que durante algum tempo foram esquecidos. Você lembra aquela questão da semana passada que tinha falado da morte da mãe? E que ele tinha sentido muito, então ele ficou muito interiorizando isso. Então ele desfocou, vamos dizer, né? A espiritualidade até aproveitou para desfocar dele as manias, porque ele ficou com aquele sentimento mais enobrecido, do amor da mãe, da saudade da mãe. Aí ele vai lembrar da infância, aí vai lembrar aquilo que ele deveria ter feito e não fez. Aí ele abre campo para que os espíritos protetores, porque ele também os tinha, né, atuar nele. E aí ele passou aquele tempo. Quando ele se acostumou, ele começou a ter abertura para aquilo que ele tinha ainda mesmo, que era da tendência dele, né? Sabe o que me lembrou isso? Aquele item do Evangelho Repete de novo aí que falhou. O item do Evangelho. Pronto, voltou ao normal. O Evangelho que se chama A Verdadeira Desgraça. Sim. E que diz que às vezes uma coisa parece triste,
É. E me lembrou agora um textinho que nós lemos ontem no Moscati, que assim, não tem nada a ver com o assunto, mas só a frase que diz assim: ainda suas visões limitadas do mundo, que não consegue perceber que o que é aparentemente o mal é um bem. Que a aparência de mal, mas é bem. E aí nos convida a humildade. Por sinal, eu peguei aquela frase uma vez, mandei pra Fabrícia. Fabrícia, olha que queimada. A espiritualidade dizer bem assim, junto com Kardec, né? E dizer... Se você não tem, praticamente em poucas palavras, se você não tem capacidade de entender a grandeza de Deus, no mínimo se humilhe e aceite como as coisas são. Porque se você tem por princípio que Deus é justo e bom, nada pode estar errado. Então, admita que lhe falta competência e aptidão para aceitar isso e ceda. Quer dizer, bam, rasteira, né? Então, aquilo que parece ser um mal é um bem. E é como nesse trecho da desgraça real mesmo. Oi, meninas, tudo bom? A Karine, a Priscila, a Nayane. Pelo Facebook, esse portal que ele tem tendência a falimento. Ele vai cair. Deixa eu ver quem tá aqui no portal. Dona Edna, bom dia pra senhora, Dona Edna. E Cláudia, tá aqui no portal. Beijo pra senhora. A voz da Andréa tá mais distante? É porque o computador tá mais distante. E a Andréa tem que falar mais aí, gritando, viu? Tá bom. A gente vai ensinar aí como é que vai ter que migrar no Face. Tá bom? Até mais fácil até, Dona Edna. Bem mais fácil. Então tá bom. Eu vou salvar o áudio e depois a gente volta. Tá bom? Oi, pessoal. Voltando ao nosso segundo áudio. A Priscila disse ali pra mim. Quem te conhece já imagina suas feições. Não se preocupe. Tirar curiosidade também de saber, né? Tipo assim, ó, de quem é aquela voz? Né? De quem é aquela voz? Lobato. Lobato não, como era aquele narrador de Silvio Santos, gente, que a gente ficava, só tinha voz. Lombardi. De onde foi que eu peguei esse Lobato? Eu não sei. A voz de Lombardi. Tá certo, vou continuar aqui, vamos lá, gente. Então ele começou a voltar de novo os antros, né? Os meios dos vícios novamente. Ele tornou aquele tipo de frequentação. E noites se sucederam com ele à mesa da roleta e das cartas, perdendo quantias vultuosas. Na manhã seguinte, deixava de comparecer ao horário exato das suas funções na fábrica, alterando o bom andamento dos serviços a seu cargo. E assim... Observe que o agir dele, daquela maneira, atrapalhava a lei de Deus do trabalho. Sim. Não é? E aí me lembra de novo, olha eu de novo falando da lei de Deus, Andréia. Eu tô achando que eu tô precisando aprender alguma coisa sobre trabalho, porque não é possível. Volta e meia, eu volto nesse raciocínio. Então, gente... Quando nós estávamos lendo o Livro dos Espíritos ontem, lá no Moscati, né, as meninas estão aqui, dizia bem assim, sobre os sacrifícios, né, aquela parte ali da lei de conservação. Se você faz tipo de sacrifício, que altere a sua saúde e que impeça você de executar a lei do trabalho, é um dano. Então, toda vez que você tem... um comportamento seu, porque Jesus diz lá no Evangelho o seguinte, o Espírito de Verdade, ele fala assim, ó, que nós preferimos deixar de seguir a via reta, a estrada que levaria ao Pai, para pegar atalhos, esqueci a expressão, mas eram atalhos problemáticos, atalhos difíceis.
Ou seja, é muito mais fácil ir pela linha direta, né? Ir para Deus direto do que tá pegando atalho. Achou que o atalho ia ser legal porque o atalho era gostoso e se deu mal. Porque é mais complicado. Então, toda vez que nós saímos das leis de Deus, que nós nos distanciamos, né? Nós temos a lei de Deus na consciência. Que nós distanciamos da lei de Deus, que a gente vai pegar esses atalhos, que através das nossas manias, vícios, jeito de ser, a gente cria um problema, não vamos... Eu ia dizer ecossistema. Você tem uma expressão melhor, Dea? Um ecossistema espiritual. Um sistema mesmo. Cria uma problemática. Então, assim, ele teve a mania do jogo, por exemplo, né? Então, quando ele teve essa mania, esse defeito que ele tem, ele se desvia das leis de Deus. Várias. Primeira é a lei do trabalho, ele começou a faltar no trabalho, certo? Tem a lei de concentração também, porque provavelmente ele não estava dormindo bem. Tem a lei de amor, justiça e caridade, porque ele provavelmente começou a parar de dar atenção para a esposa, né, para os filhos. Então, é um problema geral, digamos assim. Começa a aparecer em várias das leis, né? Aí, o que acontece? Entrando pro atalho mais complicado, é como se tivesse um monte de buraco, um monte de problema, e tome tropeçar, tome cair, até ter uma orientação e ele voltar, como chama o chamado de Jesus, né? Para o caminho reto. Sim. Porque, na verdade, eu adoro fazer esse desenho. Ô, gente, agora ao vivo, você acha que eu vou arriscar fazer esse desenho? Ah, não. Vou fazer. Vou fazer porque eu não resisto. Vou fazer o desenho ao vivo. Eu já falei várias vezes nesse desenho, que acompanho esses estudos há muitos anos. Eu nunca fiz. Eu vou aproveitar a ocasião. Peraí. Olha o meu desenho, viu? Preparem-se, vocês que vão ver o áudio, vocês vão ter que procurar esse vídeo. Vou fazer o desenho. Aqui é o Niguinho que tá evoluindo. Ah, não dá pra ver não. Eu tenho que usar caneta. Aqui é o Niguinho que tá evoluindo. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá bom. E aqui é a estrada reta que chegaria a Deus, né? Na evolução. Aqui o cara tem que ser provado de todo jeito, não se sabe quanto. Mas vamos supor, vou dar um número de chute. Vamos supor que nessa estrada reta você precise de... É pouco tempo, 3.000 anos. Tá 3 milhões? Muito zero. Aí, em vez de nós fazermos isso, porque no Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, que existem espíritos que fazem esse caminho reto, eles não vão para os atalhos não, tá? Sim. Mas eu, chega aqui e acha, ai, eu tô querendo ver como é aquele negocinho que tá aqui atrás, ó. Aí eu, ao invés de vir reto, pego esse atalho. Aí eu vou uma volta danada, aí eu faço assim, lá vai eu. Aí eu volto pro caminho de novo. Aí eu tô belezinha, ó. Ó o que eu fiz. Aí eu começo a provar outra coisa de novo. Aí lá vai eu pra, ó, outra estrada. Vocês estão vendo? Aí eu volto de novo. Aí eu tô aqui de novo, direitinha. Uma beleza, gente. Aí lá vai eu. Moral da história. Fiz tanta volta que voltei a subir. Que para poder chegar a Deus na perfeição, em vez de 3 milhões, eu vou gastar 30 milhões. É muito tempo, né? Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver se dá. Eu mostrei aí. Pronto. É muito tempo. Mas moral da história, vai chegar do mesmo jeito. Então, o Espírito de Verdade e a Codificação Espírita nos ensina o seguinte, que esse chamado é para a gente continuar na estrada reta. Porque na estrada reta você vai nas provações. Você não tem como fugir delas. Você precisa evoluir, você precisa ganhar de experiência em moralidade e intelectualidade.
Então você não tem como correr disso, não tem como você ficar lá tocando harpinha, sai dessa. Você tem que encarar e tem que fazer o caminho reto. Só que o caminho reto é melhor. Aí que está o X da questão, minha cara Andréa. Que quando mudar esse planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, você já entendeu no contexto que você tem que estar no caminho reto. Glória a Deus, diga glória a Deus. Pronto, desenhei, matei a vontade de muita gente, vou aproximar aí, ó. Tá na sua escolha, você querer fazer menos tempo para chegar a Deus ou mais tempo. Sempre chegar a Deus você vai chegar. Sempre. Que a eternidade seja muito longa, como diz lá no Livro dos Espíritos, aquilo é demais, né? Eles fazem assim, para alguns espíritos a eternidade é mais longa, porque demora mais tempo para chegar a Deus, né? Eu já escrevi meu projeto reencarnatório. Vou dizer o seguinte, ó. Hashtag sai dessa. Né? Vamos buscar luz. Tá bom, então vamos voltar aqui para ele. A citação tá bom. Dores de cabeça, você falou lá das leis de conservação, né? Porque ele ia atacar a saúde com o comportamento dele. Olha lá. Dores de cabeça violenta, torturavam-no, alterando-lhe a saúde, estado inquietante de depressão ou excitação. Sobrevém dificultando-lhe as ações cotidianas. No decorrer de alguns meses, nada mais possuindo de seu para jogar, porque perdia sempre, sem jamais recuperar o que ia perdendo, entrou a desviar para o jogo quantias confiadas à sua guarda como caixa, que era da importante firma. Por sua vez, a vida de Alcina, desde o berço, destacara-se do normal pela enfermidade. Lembra a menina? Que ele até descreve, doutor Bezerra, que a menina tinha feições masculinas, que a menina era feia. Que era um espírito modelador, né? As meninas fizeram aquela atividade, ele tinha uma deformidade no perispírito dele, pelas culpas, a feiura, não era uma feiura somente porque não fulano é feio nos padrões de beleza do mundo. Nós não esperamos isso de um doutor Bezerra de Menezes, né? A gente tem que olhar com o olhar do infinito. Não querer ver as coisas com a visão da gente limitada do mundo de preconceito. Não é isso. Doutor Bezerra não diria isso. Então ele está dizendo o quê? Como espírito que era marcado da feiura do seu agir, né? Que ele modelou em si, aquelas reencarnações que ficou muito marcada nele, ele modela no corpo físico. Sim. Então, se ele fosse uma alma nobre num corpo deformado ou com uma beleza que não entra nos padrões, ele transmitiria beleza. Porque quem olhasse e dizer fulano é tão lindo, fulano é tão bonito, todo troncho, feio para os padrões da beleza, mas quem olha acha lindo, é uma coisa incrível. Sim. É difícil que você veja, não é que você diz assim, fulano era feio. Não acho. Acho tão lindo. Acho que em português brasileiro seria bem comum dizer alguma coisa assim. Então uma coisa ruim, eu não sei o que é. Como tem gente, por sinal, entrando nesse parâmetro, que tem uma beleza dentro dos padrões do mundo e que inspira. Não é uma coisa que você fala, nossa, chega, suspira, fulano é lindo. Não. Tem uma coisa que dá repulsa, né? Isso é bem tratado no Livro dos Espíritos, inclusive, gente? Então eu fiz essa ressalva, porque ele vai pegar o fio para falar da menina de novo, porque às vezes assim, nesses bate-papos de estudo, a gente fez a semana passada, e você passa por cima, né? E quem ouviu lá falar, nossa, lá a pessoa falando que o outro é feio, aí a pessoa já choca com seus próprios complexos, com seus próprios preconceitos sociais, aí fala, não tá legal. Mas então a gente entendeu o que é que um espírito do nível de doutor Bezerra quis dizer, né? Com esse tipo de colocação.
Por sua vez, Alcina, desde o berço, destacara-se do normal pela enfermidade. Não desfrutara jamais boa saúde. Irritava-se por todos os motivos, sombria, odiosa, rodeada de complexos, reconhecendo-se desagradável a todos, retraía-se de tudo e de todos, conservando-se no interior da casa, sem jamais dignar-se a um passeio ou uma visita, negando-se mesmo a cumprimentar os amigos da casa que porventura visitassem a família. Vivia apavorada, temendo as sombras, incapaz de penetrar sozinha em qualquer compartimento da casa, asseverando que vultos tenebrosos lhe apareciam na escuridão, brandindo chicotes e oferecendo-lhe copados de veneno a tomar. Ataques sobrevinham frequentemente, durante os quais se sentia devorada pelo fogo e chicoteada por verdugos que gargalhavam ante os seus padecimentos. Olha que sofrimento que tinha desde criança. Aí eu vou e volto, não? Eu fico pensando aqui. Os pais, né? Foi o que eu pensei. Os pais. Então, como lidar com a situação assim quando a gente é pai ou mãe dessa criança, né? Meu Deus. Meu Deus. Fiquei pensando nisso também, sabe? E pensando assim, que às vezes nos contextos familiares não chega ao nível de Alcina, não chega a esse nível, mas existem pequenos indícios. Sim. É uma coisa que eu acho, porque ela, por exemplo, aí fala na descrição que ela reconhecia em si mesma que ela não era agradável, né? E aí ela se escondia. Então eu acho que talvez uma coisa importante, né, diante dessa situação seria estimular o bem, né? Reforçar as coisas boas que a criança pode fazer, mesmo no pequenininho do cotidiano, né? Sim, assim, Alcina, que é um personagem do nosso estudo, um personagem real, nós não estamos entrando, pessoal, em parâmetro de julgamento. Eu quero que fique claro isso, né? A gente está avaliando nos dias de hoje. Se você que está nos ouvindo aí do YouTube, do GE, aqui ao vivo, como seja. Hoje, se aparecesse uma criança que tivesse um mínimo de indício com isso aqui, como deveríamos agir, né? Esse é o fio. Na verdade, os estudos servem para isso, né? Como diria meu grande amigo Valdo Vieira, uma heterocrítica. Então, a heterocrítica é uma avaliação das coisas para entender. Então, não é criticando a pessoa ou julgando, né? Que logo você fala, nossa, tá julgando. Não, não é julgando. Nós estamos avaliando para dizer, poxa, você pai, você mãe que está nos escutando, que tem um momento de angústia, que tem um filhinho que não é assim, pelo amor de Deus, mas que tem um comportamento sombrio, tem medo, ou até mesmo pesadelos, né, Andréa? Sim. A pessoa fica inquieta no sono, a criança acorda muitas vezes chorando, dizendo que viu. Então, o que fazer com isso? Como agir nesse parâmetro? Tá, podendo, existe vários, vamos dizer assim, sistemas integrados para buscar ajuda, né, Andréa? Transformação da casa, do comportamento da casa, dos pais, costume, tudo. Mas além disso, isso é o principal, hein? Pedir ajuda externa, aí vai. Vamos procurar ajuda no centro espírita, vamos trabalhar com passe magnético, por exemplo, com tratamento para que, através de fluidos bons, possa substituir aqueles fluidos que estão malsãos, diria Allan Kardec. Outra coisa, tratamento psicológico infantil. Se possível, de preferência, um psicólogo espírita. O próprio psicólogo espírita, se ele chegar a uma avaliação e entender que a criança precisa de um tratamento psiquiátrico, ele vai aconselhar.
Então, às vezes, aquele espírito que está em formação, a bioquímica daquela criança ou daquele jovem está alterada. Aí vai-se trabalhar a bioquímica da criança ou do jovem. A outra coisa também, psicólogo já falamos, da bioquímica já falamos. E o ajudar a criança a se encontrar no mundo como filho de Deus. Exatamente. Porque você fala assim, tá bom, eu vou lá e levo a criança no centro espírita e boto a criança para frequentar a juventude. Ou eu boto a criança para frequentar a evangelização. Não é só isso, né? Porque é igual você levar a criança para poder fazer um trabalhinho na escola. Vale a pena? Muito, porque é um ambiente de socializar, um ambiente comum, mas não é só isso. Então é o trabalho da criança no cotidiano. Assim, vamos dizer, né, André? A criança, vamos supor, a criança é nervosa, grita, ela chuta, ela não quer sair. Aí o pai e a mãe com carinho e com energia, porque tem que ter energia. Pega a criança, diz, minha filha, vamos ver o mundo, olha esse céu. Falar de Deus para a criança é sem vergonha. Olha que azul lindo, olha essa flor, meu Deus, que delicadeza, olha essa pétalazinha dessa flor. Olha o verde dessa folha, que coisa incrível. Olha as nuances de verde, isso é Deus que faz. Então, é o cotidiano. A criança se acostuma de orelha, mesmo que seja, vamos supor, que seja um espírito muito difícil. Não interessa. Ela está com uma proposta nova para se dar bem na vida. Ela não está com uma proposta para dizer, nossa, vai ter que se lenhar para pagar tudo que deve ser feliz. Não é. Isso quem pensa são os espíritos cobradores. Mas Deus não. Deus diz, o meu filho vai tentar melhorar e ser feliz. Então eu vou colaborar para que meu filho tente ser feliz e ele há de conseguir. Eu, pai, entendendo no meu campo de possibilidade. Porque o campo difícil, o impossível é de Deus. Isso, né? O impossível é Deus. Até onde eu vou poder botar minha mão, né? Até onde minha mão alcança. Então, você pai, você mãe que está ouvindo a gente e dizer assim, poxa, é fácil falar? Digamos que a gente conhece isso. Primeiro, pelo campo de atuação, de trabalho, que a gente já tem muitos anos de trabalho. Segundo, porque somos filhos. Eu tinha um amigo que estava falando ontem que normalmente as pessoas fazem assim. Você não é pai, você é mãe, você não sabe. Isso é uma grande bobagem, né? Porque nós... Então você não tem um filho assim. Você não sabe, mas a gente esquece por um detalhe que nós somos reencarnacionistas e que nós somos pais e mães muitas vezes. E que não só nessa encarnação nós somos filhos e tivemos irmãos e tivemos também pais que deram uma certa educação. Nós tivemos falhas também comportamentais e que a gente pode criar um campo de avaliação, certo? Então, assim... Nós nos baseamos nos títulos de estudo no que o próprio Evangelho, no que a codificação espírita, no seu conjunto, nos ensina. Sim. Certo? Então, assim, tá bom. Isso é a questão da vivência da Alcina, que era um caso extremo. Você imagina que a menina sonhava, via cenas das pessoas entregando veneno na mão dela para beber. Meu Deus, é muito sofrimento, né? Uma criança, que sofrimento. Ah, por sinal, eu vou até desligar esse áudio, viu, dona Andréa? E vou salvar em outro. Voltando ao nosso estudo, terceira parte e última, tá certo? Vamos pegar o fio da conversa aqui de novo, que é a vida da pobre da Alcina, que é a filha do Leonel, que também se suicidou, tá bom? Lembrando para vocês. Vou voltar aqui, padecimento, ok. Após as crises, adoecia e os médicos chamados a assisti-la diagnosticavam as mais disparatas enfermidades. Olha, doutor Bezerra, como médico espírita, porque tem isso, viu? Nem todos os espíritos são espíritas. São espíritas, sim. Nem todos os espíritos são médicos.
né, de formação, somente recente. No caso dele, era formação recente. Tais como, olha as doenças que caracterizavam ela, viu? Histeria, anemia profunda, alucinação por debilidade do sistema nervoso e até verminose, infecção hepática e renal, quando em verdade o mal era psíquico e repousava numa tremenda obsessão, incurável pelos processos psíquicos, mas que poderia ser grandemente atenuada pelos mesmos processos e que, acima de tudo, lhe evitariam um suicídio. Então, o que é que ele está dizendo para a gente? Olha, o tratamento tivesse focado o psiquismo dela e o psiquismo com o olho espiritual não curaria. Por quê? Por que não curaria? Porque o sistema nervoso central e todo o sistema psíquico da pessoa já está abalado porque é uma questão de culpa. Está agregado nos erros do espírito. É somente a vida que poderia curar. O tempo de vida. E melhoraria. Melhoraria. Ele ficaria melhor nos ataques. Mas só as encarnações, ao longo das encarnações, passando por provas, passando por se regenerando, aí ela ia ser curada. Mas nessa vida, ele diz que ela poderia ter sido amenizada. Ela poderia ter tido, vamos dizer assim, uma qualidade de vida melhor. Isso. Mas não ficaria longe da sua expiação, não anularia a expiação dela. Que é isso que às vezes a gente fica pretendendo uma cura de Deus para facilitar aquilo que nos toca responder, resolver. Então vamos supor, já que a gente vamos concluir esse estudo fazendo especulação. Mas são especulações sadias, né? Porque vai levar a gente a raciocinar. Vamos supor que essa menina, ela tivesse encontrado assistência nos parâmetros que nós descrevemos minutos atrás. Ela iria melhorar a qualidade de vida. Organicamente, ela ia ter uma melhora, porque esses problemas aqui, renal, infecção, verminose, histeria, derivado do problema psíquico, atenuariam. Porque uma pessoa que sente nervoso, uma pessoa que tem nervosismo porque ela tem, por exemplo, grandes dores no estômago, colites intestinais e deriva em problemas muito grandes no aparelho digestivo, ligado ao psiquismo, aquilo dá uma melhorada boa. Então, em vez de melhorar 100%, seria a cura, ela teria uma atenuação de um bom 40% ou 60% até. Então, se ela tivesse crises supostas toda semana, ela passaria a ter por um período todo mês. Aí depois ela teria 3 vezes no ano, mas teria. Nossa, não é uma bênção isso? É um alívio porque a pessoa já pode trabalhar, já pode estudar, ter uma vida social, é diferente, né? Aí trabalha a parte do da bioquímica, porque existe, Odéia, um preconceito do entendimento do tratamento da bioquímica do cérebro muito grande, que as pessoas têm uma conexão assim, é um problema espiritual, então não tem nada a ver com remédio, né? Tem. Por quê? Porque seu modelo organizador biológico, seu perispírito e o seu espírito, né, que é onde fica todas as suas memórias, ele não modelou seu corpo, ele, através das suas próprias culpas, ele dá uma alteração sim na bioquímica do cérebro. Então, a recomposição daquela bioquímica traz alívio para a pessoa, para que ela possa trabalhar todos os outros pontos, a parte psicológica, a parte espiritual. É como se ela tivesse uma aliviada para que ela pegasse em si por si, se aprumasse e tivesse liberdade de ação. Ou seja, inclusive na obsessão, viu, Déa? Inclusive no campo da obsessão, praticamente é como se você tivesse com laços fluídicos que lhe liga muito estreito àquela circunstância, e com o tratamento da bioquímica, aqueles laços se relaxam um pouco e você tem tempo de ação.
Ou seja, os próprios obsessores, eles têm ação limitada no seu psiquismo por causa da bioquímica reposta. Aí você tem tempo de raciocinar. Sim, é como se fosse, imagina, se a gente machuca uma perna, né? E aí tem que usar o gesso. O gesso, ele não vai curar o machucado, mas ele vai dar o tempo como uma ajuda para que a perna vai se curando. Sim. Sim. E a pessoa vai ter uma se regenera. Porque é aí que tá. O que é que as pessoas elas ficam na dúvida? Quando nós falamos de tratamento espiritual agregado, aí vamos, olha, precisa de psicólogo, vamos atrás de psiquiatra e tal. Ai, fica chocado. É porque no tratamento que você tem a recomposição bioquímica, a belezinha, você tem tempo para trabalhar o espiritual e a sua autotransformação. Então, como você só se apoia na bioquímica e não trabalha o espiritual, sua autotransformação. Porque o trabalhar espiritual, gente, é assim, ó. Não é que você vai botar uma vassoura de cabeça para baixo atrás da porta e o espírito vai fugir. Não é. É que você vai ter tempo de ter uma avaliação da sua personalidade, porque como não vai ter outras personalidades atuando muito forte em você, você vai ter tempo de distinguir, nossa, isso é eu mesmo que sou ruim desse jeito. Eu preciso dar uma melhorada aqui, né? Eu não presto não, né? Então eu vou corrigindo, eu começo a ter uma autocrítica mais lúcida. E começo a ter uma lucidez para poder distinguir o que é meu e me transformar. Então, eu sou irritável. Nossa, eu tenho que começar a ter mais paciência. Eu vou trabalhar a paciência. Então, eu vou trabalhar com meditação. Eu vou começar a ter indulgência com outras pessoas que me irritavam antigamente. Eu vou ter tempo de distinguir, separar joio do trigo. Mas se eu não trabalho a parte espiritual da minha transformação, do meu autoconhecimento, aí a bioquímica reposta não funciona nada. Vira bengala. Exatamente. Aí a pessoa fica, eu tomo ansiolítico tem 10 anos. E aí? E daí? Não deu certo. Por quê? Porque a pessoa se apoiou com uma bengala e não trabalhou no tempo de Deus, porque a ciência está a favor do homem, a ciência não é contra o homem. Somos nós que somos preconceituosos porque colocaram preconceito na gente, o meio, enfim. Mas eu tenho que ter tempo de trabalhar comigo. O remédio ele não me cura, porque são problemas meus espirituais. O estômago. A pessoa tem ansiedade, ela tem dor de estômago, conhecido como gastrite nervosa. Se ela tomar... Como é o nome daquele remédio para o estômago, André, que é comum? Omeprazol. O famoso omeprazol. O omeprazol cura a gastrite nervosa, André? Não. E pior, às vezes o organismo acostuma e já não faz mais efeito. Exatamente. Não sei como é a expressão em italiano, é sulfazione, né? O organismo acostumou. Efeito rebote aqui, né? E não faz mais efeito. Por quê? Porque eu não trabalhei naquilo que me causava um nervoso, que aumentava a acidez do meu estômago e que dá gastrite nervosa. Aí, úlcera, pronto. Omeprazol não cura gastrite nervosa. O omeprazol, ele vai dar um cuidadozinho assim para revestir aquela parede, para que aquele ácido não fique mandando para quebrar, enquanto você trabalha o motivo que você fica nervoso. Senão, não tem jeito. Sim. Então é isso. Nós vamos concluir o nosso estudo, né, Dea? Hoje. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui. Espero de ter ajudado nesse diálogo, junto com a Andréa, nós ajudarmos a pensarmos melhor, né? Através dos casos que nós estudamos, como às vezes eu uso a expressão que eu brinco muito, uma fofoca espírita. Porque é uma novela, né? Você participa da vida do outro, porque o que é isso aqui? É você ver na realidade o que aconteceu na vida do outro,
para que você possa se espelhar e dizer, nossa, eu preciso corrigir isso aqui em mim, hein? Nossa, eu preciso me rever. Normalmente nos estudos a gente se revê. Nossa, parece até que foi para mim. Nossa, parece... e aí eu vou concluir com vocês dizendo o seguinte. Quando vocês assistem uma novela, no começo da novela diz assim, os personagens e as histórias que estão contadas são todas fictícias e não fazem referência a ninguém. Então, nossa conversa aqui, além dos personagens do livro ser real, se caso você se identificou, não é referência a nenhum de vocês, tá? Então, é somente viés de discursos, de conversa que o próprio estudo nos leva, tá certo? Então, vamos concluir o nosso estudo fazendo uma prece. Deixa eu colocar esse celular aqui. Agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Andréa por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Agradecendo o Senhor a oportunidade de estar aqui, a alegria de poder compartilhar com um amigo um trabalho tão bonito, de estudar junto, que aquele aprendizado possa chegar para o nosso coração, que possa ser parte de nós e que nós possamos multiplicar as nossas sementes. Ajuda-nos, Jesus, a sermos gratos, porque a gratidão nos aproxima de Deus e nos aproxima dos bons espíritos. Muito obrigada, Dr. Bezerra de Menezes e a Dona Ivone, e a todos os outros espíritos que estão nos ensinando. O nosso abraço e o reconhecimento a Leonel, a Alcine e a todos os outros que aqui estão envolvidos, porque a nós, através das dores deles, nos são professores. Senhor, que nós possamos saber fazer tesouro desse conhecimento. Graças a Deus. Graças a Deus que nós possamos fazer tesouro. Pessoal, muito obrigada a participação. Tá certo? E que o nosso modo improvisado de fazer isso tudo dê certo, né? Mais pra lá. Beijo, gente. Tchau.